gente de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para contribuir um pouco com a explicação da revista, a editora Betel, a revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui na lição número 10. Nós do Blackcast temos a pretensão de fazer semanalmente um conteúdo que seja útil para que o professor venha ministrar uma boa EBD. Eu faço um pouco de modo diferente do que está na revista, até porque quero dar um conteúdo um pouco a mais. Os pontos da revista eles são claros, diretos e muito útil para que você leia e tire dali conteúdos que são maravilhosos para você ministrar. Então, aqui eu não vou seguir o ponto 1, 2 e 3, eu vou fazer de modo expositivo, explicando um pouco a carta de Efésios, no capítulo 4, versículo 17, na lição está até o versículo 25, mas eu gostaria de continuar com você até o versículo 32. Eu acho útil fazer dessa forma para você entender o enredo total do texto e você entender o porquê o apóstolo Paulo estava escrevendo naquele assunto. Eu convido a você para que você tenha essa aula com o texto aberto nos versículos que eu vou dizer, para que você confira o que eu estou falando. Você vai ver que vai ser interessante para você preparar a sua aula, até porque eu vou tratar de cada ponto, em especial alguns versículos, e você vai entender sobre esse tema, o novo homem e a conduta diante do mundo. Antes de eu casar com a Andressa, eu me vestia de laranja, aquelas cores espalhafatosas. Laranja, verde, cana, aquelas cores mais arregaladas. A Andressa foi mudando um pouco esse meu hábito de vestir. E foi ajeitando novas roupas mais modestas, roupas que eu fui começando a gostar, camisas, calças diferentes, e eu fui jogando algumas roupas velhas, mas eu sempre tinha roupas que eram tipo roupas de estimação, aquelas roupas que eu vestia, que eu achava muito bom, muito bonito, eu achava que aquelas roupas poderiam ficar no guarda-roupa, e mesmo que eu não estava vestindo, de vez em quando eu buscava lá. Eu pergunto para você tem no guarda-roupa alguma roupa que você já era para ter deixado e de vez em quando você vai lá e busca? Aquela roupa que vem um pouquinho rasgada e você gosta de usar aquela roupa desbotada, aquela roupa que você não tem mais o hábito de vestir? Esse tipo de coisa é que o apóstolo Paulo começa a tratar nesses versículos 17 até o 32. O apóstolo Paulo está dizendo para tirar as roupas do homem velho e vestir roupas conforme Deus. Se você ver, ele vai falar bem aqui, despojei do homem velho e renovei-se do espírito. É como se ele dissesse, joga fora as roupas velhas, hábitos velhos, costumes velhos, pensamentos velhos, e vista-se de pensamentos novos, pensamentos do espírito, roupas novas. Então, tem coisas que Deus vai nos mudando. São as roupas antigas, que Deus vai nos vestindo com roupas novas. E o homem velho gosta de guardar roupas antigas. O homem velho tem essa tendência. São pecados de estimação que nós vestimos de vez em quando. E passamos a agir. E aquilo que a gente tinha deixado, a gente começa a praticar. Martinho Lutero diz assim, eu tentei afogar o homem velho, mas descobri que ele sabe nadar. A gente não quer mentir, mas de vez em quando vem uma mentirinha na boca e a gente parece que tem prazer de vestir isso. É uma roupa velha. A gente não quer enganar, mas de vez em quando a gente engana. O que é isso? São roupas que a gente veste, hábitos que a gente veste. Jesus disse para a gente arrancar essas roupas velhas e vestir de roupas novas, novas atitudes. O Sermão do Monte está aí para você citar tantas novas atitudes. Lembra-se de Lázaro quando estava saindo, que ele estava vestido da mortalha,
nós de vez em quando carregamos essas roupas de defuntos. E Jesus manda tirar a mortalha. O desafio, então, é nós ensinarmos para os nossos alunos de que existem hábitos que a gente, de vez em quando, pratica e não está correto. O desafio é mudar, jogar fora todas as roupas. Para isso serve o versículo 17 até o 32. E como que começa o apóstolo Paulo? Ele diz assim: e digo isso e testifico, isso é autoridade. Autoridade de modo diferente. E ele fala, para que não andeis, mas como andam também outros gentios, na vaidade do seu sentido. É um imperativo para o nosso comportamento. O Criador está dizendo, seja semelhante a mim. É óbvio que ele está dizendo, existe comportamento de cristão e existe comportamento de não cristão. E ele faz isso. Ele faz essa denúncia, que tem gente de que conheceu a Cristo, mas ainda pratica condutas, vestindo roupas, tendo comportamentos que são de ímpios. E a diferença entre nós e os ímpios não é só que nós nos arrependemos. Uma vez eu ouvi um teólogo dizer que a única diferença, eu falo até o nome, que é o Philip Yancey, ele diz que a única diferença entre nós e os ímpios é que nós pecamos como os ímpios. O apóstolo João diz isso, aquele que não peca, esse é mentiroso, mas ele diz que nós pecamos tal como os ímpios, mas nós nos arrependemos. Eu vou discordar dele. Nós não vivemos no pecado, na prática do pecado. Nós podemos errar, nós podemos pecar, sim, pecamos, mas nós não vivemos em trevas. Então nós temos uma diferença. Além disso, a consciência que a gente tem é de uma vida diferente, é de uma fala diferente, é de um comportamento diferente. Como vivem os gentios? Aqui está dizendo como vivem os gentios. A partir de agora você vai ver. E nós temos que estar horrorizados como vivem os gentios. Os cristãos têm que viver olhando os gentios e ficar vendo horrorizado. Eu não estou dizendo que toda a conduta do gentio, do ímpio, é uma conduta de pecado. Existe o que eu chamo o que a história da igreja chama de graça comum. O que é uma graça comum? A graça comum é aquilo que o ímpio pratica que é digno. Que ele faz determinadas coisas que é digno de louvor, que a gente parabeniza ele, elogia ele. A graça é comum. Mas tem comportamento que não tem que ser imitado, e sim, a gente tem que ficar perplexo. E aqui está dizendo isso. Essas práticas são feitas, são realizadas porque tem vaidade no seu próprio pensamento. Essa palavra vaidade no seu próprio pensamento é que não tem peso o pensamento. Não cumpre um propósito, não tem substância. O ímpio pensa em coisas que são vaidades. Pensamentos vazios, pensamentos sem propósitos. E aqui está dizendo que o cérebro que ele é utilizado para a vaidade não leva a consideração o que é eterno, o que é santo, o que é para a obra de Deus. O tempo aqui é utilizado para benefício simplesmente para si. Vive por sua reputação, vive movido por ser visto, por ser honrado, vive movido por viver para ele, para o ego. Então tem cérebro que pensa bonito e tem cérebro que pensa horrores. Tem um livro do Craig que eu peço para que você leia, que é A Mente de Cristo. Tem cérebro, tem pensamentos que são horrores, mas tem uns que pensam bonito. E o que caracteriza um cérebro de um não cristão? Vaidade. Valoriza a si mesmo, não tem valores, é vazio, é ilusão. Lembra-se do livro que fala que é para lembrar do seu Criador e não viver em vaidade? Vaidade é a bolha de sabão, que dura pouco, que não é bonito. É isso. Aceitamos a ordem, o cristão, a ordem de Deus, a palavra de Deus. E nós não colocamos Deus do lado de fora, o ímpio coloca.
Nós fazemos devocional, o ímpio tira devocional. Nós trabalhamos e agradecemos a Deus pelo trabalho. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. Isso é vestes novas. O mundo vai testar isso. Então, como é que é uma mente de um ímpio? Está aí no texto. Obscurecido de todo entendimento. Obscurecido de todo entendimento. Tem o equipamento mental, o cérebro? Tem. Mas estão cegos para pensar para Deus. Obscurecido é de olhos fechados, cegos, para pensar em Deus. Não usa o cérebro. Ele vive alheio a Deus. É a forma não cristã de pensar. É não considerar Deus. Não viver para a glória de Deus. Gente assim, eles vão para bares, para shows, mas ele não cogita em ir para um templo, dobrar os seus joelhos, reconhecer Deus no alimento, quando vai dormir. Eles pensam sobre ética, sobre vida, sobre sociedade, mas tudo sem Deus. Obscurecido, novamente. Obscurecido eles pensam sobre tudo, menos pensar sobre Deus. É cegueira espiritual. Viver em trevas, sem enxergar. E nós cristãos, éramos cegos espiritualmente. O Deus desse cego, diz as Escrituras, cegou o entendimento. Isaías diz que andávamos como cego. E outro texto diz que era cego dirigindo cego. A cegueira impedia o plano de Deus e o propósito de Deus. E hoje estamos sem vendas, com os nossos olhos bem abertos, porque nós enxergamos o nosso pecado, mas enxergamos o nosso Redentor. E nós enxergamos quais as roupas que nós não temos que vestir. E eles vestem essas roupas. A minha oração é que todos vejam o plano de Deus e abram os olhos para o plano de Deus. O texto ainda continua. Como é que é a atitude do ímpio, obscurecido de todo entendimento e alheio à vida de Deus? E a maior parte da população não entra em templo, não examina sua vida espiritual, vive alheio. E viver alheio a Deus é viver sem sossego, sem paz. É viver sem sentido, sem significado. O texto continua, leia aí. Pela ignorância que há neles, ignorância é ignorar a origem. Ignorância é ignorar que o coração bate, batimento cardíaco. Ignorância é isso, ignorar a vida, ignorar a verdadeira felicidade. Isso é ignorância. Pela ignorância que há neles. É você dizer assim, eu não quero Deus. Isso é ignorância. É ignorar Deus. Isso é ignorar de ajoelhar e reconhecer que Deus é o seu Salvador. Falar com Deus. As pessoas comem e não sabem a emoção que dá em reconhecer que a provisão é de Deus. Por quê? Eles são ignorantes. Porque são obscurecidos de mente e por causa da dureza do seu coração. Olha aí em Efésios. Coração de mármore. Isso significa que o entendimento dele é estúpido, de que a mente dele está obscurecida. Eles são estúpidos porque eles são ignorantes, que eles ignoram a Deus, mas o coração deles são duro. Prega-se a palavra e não está vulnerável à voz de Deus. E o maior perigo do nosso século é isso, o amor se esfriar. A morte do humano é não ouvir a voz de Deus e ficar quebrantado. A veste do homem velho é colocar um coração que é insensível. Quando você está em comunhão com Deus, você chora, você se arrepende, você sente seu coração amolecido. E quando você não está com o coração assim, que chora
aí você usa a moda antiga, a roupa antiga, os velhos hábitos, e você não sente. Deus fala com Faraó, Deus manda a praga, Deus tira um filho, e Faraó com o coração, que era o coração endurecido. Quantas pessoas estão assim? Coração endurecido, coração duro. E Deus vai usando as circunstâncias e não vai percebendo. Havendo perdido todo o entendimento. Isso é conduta, atitude dos ímpios, é roupa velha. Havendo perdido todo o entendimento, ele se torna insensível. É a pessoa que não nota de que o pôr do sol é bênção de Deus, de que o sol vindo é bênção de Deus, de que a chuva vindo é bênção de Deus. Insensível, é perdendo todo o sentimento. Não vê beleza na natureza, não vê beleza no Evangelho, não vê beleza na morte de Cristo, a corda do coração não bate forte, não vê beleza. Perdeu a sensibilidade com Deus e se entregam, está aí o texto, se entregam à dissolução. O que é se entregar à dissolução? É vida sem domínio próprio. É deixar a coisa correr, sem restrição, entregues, libertinagem, luxúria, busca por prazer, perda da vergonha, quando fazemos algo e a gente vê que quando entregamos dissolutamente. E a gente vê isso nos Facebooks, no Instagram, na rede social, as pessoas se entregar por seus instintos, sem controle. E aí fala, para a avidez, cometer toda a impureza, é a pessoa não viver mais de maneira discreta. Ela vive uma vida de pecado. Isso é que é o ímpio. O ímpio faz isso descaradamente. Impureza é imundícia, devassidão moral, perca do respeito. A gente continua, mas é importante você, nesse ponto, quando você chega nesses versículos, você perguntar se essas pessoas estão tendo essas atitudes, se estão vestindo essas tipos de roupa, se essas roupas foi a que Jesus entregou, que não é a que Jesus entregou. A roupa que Jesus entregou é essa aqui. Aí entra para o segundo ponto. Porque essas são roupas que os ímpios usam. E de que de vez em quando a nova criatura quer usar algumas roupas dessas. Mas a gente tem que usar as roupas novas. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade. Isso aqui é roupa nova. Olha esse conectivo. Olha o espírito do cristianismo. Aquele que usa o cérebro para cumprir a doutrina, praticar a doutrina. É o homem velho deixando de vestir, o homem novo deixando de vestir todas as roupas do homem velho, com a fé cristã, doutrinado, e com a consciência que o ensino trouxe, né? O capítulo 1, 2 e 3, você lembra que eu falei no último vídeo sobre isso, sobre essa doutrina que vem, doutrinamento que vem e fala conosco, deixando a mentira e falando a verdade. Paulo traz um lado negativo da ética e depois traz a santidade positiva. É o compromisso com a verdade, é o compromisso com o Evangelho. A mentira, todos sabem que é ter afinidade com o diabo, porque Satanás é o pai da mentira. Afinidade com Satanás e gera incredulidade, porque mentir é querer elevar o nível, não é? E você, com isso, você tá revelando incredulidade diante de Deus. E a verdade, ela liberta, ela faz o homem competente diante de Deus. Então, nós somos aquele que dissemina a verdade, fala a verdade. O cristão é isso. A roupa nova, qual que é? Falar a verdade. Não é bonito? Coloque esse ponto. Qual é a verdade? É que o mundo tem uma cultura diferente da gente. Qual é a verdade? É que a vida é curta, é dura e é incerta. Qual é a verdade? É que nós vamos prestar conta no céu. Qual que é a verdade? Que é impossível a gente viver sem ler a Bíblia, jejum, oração. Isso é verdade. Por que a gente tem que falar a verdade? Porque somos membros um dos outros. Eu não falei no vídeo passado que nós
somos membros do corpo de Cristo. Então a mentira racha o corpo. A mentira não é saúde para a igreja. A saúde para a igreja é promovida pela verdade. E meus irmãos, tem que viver na verdade. Irai, não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. É o apóstolo Paulo que diz que esse é um sentimento que a gente tem que prestar atenção. Irai, não pecar. Você pode ter um sentimento muitas vezes de indignação. Jesus foi até o templo, levou o azorrague e ele teve indignação. Lutero teve indignação. Mas esse sentimento não pode chegar a ser um pecado. A ira não pode tirar sua santidade. Irai-vos, mas não pequei. Fique indignado, mas controle, combata o mal, mas seja um exemplo também. E não se ponha o sol sobre a sua ira. Não vá para a cama amargurado, com sede de vingança. Não faça isso. Depois o texto fala, não deis lugar ao diabo. O adversário usa esse sentimento mesmo de indignação para fazer você pecar. Então muita gente zelosa, mas também muito sem doçura. E você tem que estar atento para que você não fique judicioso condenando as pessoas. Então abra espaço para uma experiência que você fique indignado, mas que não dê lugar ao diabo. Viva para a glória de Deus. E aí o texto diz, continua, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, que tenha que repartir com aquele que necessita. Possivelmente tinha um ex-bandido lá na igreja de Efésios, que vivia uma vida fácil e não cria no Deus provedor. Aí Deus que cuida dos lírios e dos pardais, eles não confiavam. Então manda trabalhar, que é o princípio básico do amor. Trabalhar e não dar trabalho para o outro. Então, se você me ama, não dê trabalho para mim. Então, o trabalho é uma bênção e não uma maldição. Glorificamos a Deus através do trabalho. O homem foi colocado lá para trabalhar no Éden. É uma bênção. E nós vemos homens arrãos dentro de casa, sem trabalhar. Isso não dignifica a Deus, não dignifica a família. O trabalho, inclusive, aqui é um trabalho braçal, fazendo com as mãos. Pedreiros, pintores, carpinteiros que trabalham com a mão, isso é muito bonito diante de Deus. O garçom que serve a gente, isso é bom. E agora, esses irmãos, eles ajudam, eles repartem a necessidade. Aquelas pessoas que roubavam agora virou pessoas caridosas, dadivosas e generosas. E aqui fala, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas promova edificação. É Deus passando em revista a nossa palavra. Olha a atitude, é roupas novas, gente. Qual é essas roupas novas? Roupas boas. É trabalhar, é viver digno, é fazer o que é bom, é não falar palavra torpe. Então, não é ser chato, falastrão, murmuradores, coração cheio de palavras torpes. Isso tudo é roupa velha. Nós temos que edificar, nós temos que falar palavras, usar palavras que é coisa boa. Lembre-se de Isaías, que Deus tocou a tenaz na boca dele. Mateus 12:34 fala o coração cheio, o que o coração está cheio, fala a boca. Então, está cheio de quê? De ódio? A boca fala. E nós daremos conta de palavras frívolas, prestaremos conta diante de Deus, aquilo que nós falamos errado, falamos de maneira que machuca as pessoas. A Bíblia diz, o homem seja pronto a ouvir, tardio para falar. Efésios 5:4 fala de palavrões, palavras imorais, piadas sujas, roupas velhas isso aqui. Usar o Facebook, o Instagram, a rede social para falar palavras torpes, para gerar discórdia, conflitos. Sejam pacificadores. Então use a sua palavra nisso. Se você vê que vai criar um problema, utilize do silêncio. Não seja necio, aparta-se a sua língua para criar polêmica, discussões e fale palavras boas.
Não entristeçais, está aí o texto, já estamos terminando. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foram selados. É o hospedeiro divino dentro de você, é a roupa. Olha, não entristeçais, você está selado pelo Espírito Santo. Ouça o apelo do Espírito Santo, você está selado, você é nascido de novo. Aí está falando sobre a segurança do novo nascimento. É a roupa nova. E a roupa nova não combina com a amargura, com a ira, com a cólera, com a gritaria, com a blasfêmia, malícia. O texto fala essas coisas. Amargura, fale coisas... são coisas inadmissíveis para o cristão. Amargura é ver defeito em tudo. Gente amarga é assim. Cólera, pessoa que fica expondo, né? Pessoa que fala, eu sou italiano, sou nordestino, nós somos celestiais. A ira, o pavio curto, a gritaria, confusão, blasfêmia, é tirar a dignidade da pessoa, roubar o bom nome. Então antes, seja digno, misericordioso, perdoador, faça isso. Você viu que eu fiz uma roupa do ímpio, uma roupa do crente? Termine, se possível, você falando sobre o novo nascimento de João capítulo 3, de Nicodemos. Termine falando sobre Nicodemos. É muito importante você explicar que os nascidos de novo, embora eles não são intelectuais, nem religiosos, nada disso, eles têm a operação do Espírito Santo dentro dele e muda o comportamento. Gente de Deus, eu agradeço muito a sua audiência. Nós estamos aqui no YouTube, mas também estamos lá no Spotify e nós estamos no Apple Podcast. Nos acompanhe lá, toda semana eu estarei aqui dessa forma mais simples, explicando um pouco do texto de maneira expositiva. Nós temos patrocinadores e eu quero apresentar a Rádio 7, que é a nossa patrocinadora, e você pode ir lá no Instagram, Rádio 7, Veste o Homem Masculino, e também a Faculdade Realiza. Você que quer passar num concurso público, tem lá EAD, você vai gostar muito, professores capacitados. Grande abraço a todos. Muito obrigado.